Bom, Tramonta, então o Lula, ele participando de um evento lá em Belém, que é onde vai acontecer a COP, né? Ele tava falando sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro lá, que a gente sabe que tem mais de 100 mortos, 120 mortos, passa de 120. São 125, né? 121, não, são 121, sendo 4 policiais. Tá. Né? E aí ele tava falando do excesso de violência, né? Você viu lá o que ele falou? Vi. O que tu achou? Ele falou 2 coisas. Ah. Ele falou, houve uma matança e a operação foi desastrosa. Foi desastrosa. É interessante que ele tá... Bom, boa parte da mídia tá meio que defendendo a operação, muito provavelmente na esteira das pesquisas que foram feitas e as pessoas que moram lá no Rio. Se eu não me engano, posso estar errado o número aqui, mas acho que 87% tava a favor de operações como a mega operação que aconteceu terça-feira passada. Me parece que na esteira disso... meio que a narrativa da mídia, e assim, da mainstream, não tô falando de todas, que eu também já vi uma galera detonando, e eu queria inclusive te ouvir sobre isso, tava todo mundo defendendo, e o Lula indo por um caminho um pouco diferente, né? Então, aqui a gente tem uma situação que o Lula inclusive se coloca como um alvo para tomar porrada de uma galera aqui da oposição, da direita, dos bolsonaristas, por falar alguma coisa que, inclusive, está, de certa forma, indo contra o sentimento da sociedade. Eu vi um argumento dizendo que quando o povo está oprimido, ele é capaz de opinar de forma errada quando aparece algum tipo de solução, seja ela uma boa solução, uma má solução, né? Eu acho que pode ser um argumento válido, mas eu não sei se ele se aplica, especialmente porque a galera tá nesse sufoco desde sempre lá no Rio. Eu sou carioca, né? Vivi 30 e tantos anos lá no Rio e eu posso te dizer que a gente só descobre que aquilo ali não é normal quando sai. Até então a gente aprende a conviver com as coisas. A gente aprende, inclusive em casa, como é que faz pra chegar em casa, né? Pra olhar legal, ver o que tá acontecendo na rua, se for o caso, dar a volta. A gente aprende essas coisas. Então pra nós é normal. Então a gente tá acostumado a viver com isso aí lá. Eu suponho que a população tá fazendo uma análise até acertada. O que tu acha? Aí nós temos vários aspectos. Vamos começar por Lula, né? Que é o último acontecimento, um acontecimento importante que ganhou manchete no dia de hoje. O presidente estava chegando da Malásia quando teve os acontecimentos no Rio. E ele ficou na miúda. Não falou nada até hoje. Uma semana. Né? Não podemos nos esquecer que alguns dias antes, no último dia da Malásia, ele foi dar uma entrevista coletiva e falou que os traficantes eram vítimas dos consumidores. O que foi uma manifestação desastrosa. Aí o departamento de marketing, que é chamado a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, na verdade não passa de um departamento de marketing, saiu correndo para segurar a onda porque ele tomaria muita pancada e certamente seria muito criticado pelas pessoas porque este é um viés puramente de esquerda. Né? A esquerda sempre defendeu isso. O criminoso, em geral, ele é vítima da sociedade. Essa é uma postura da esquerda. A esquerda não enxerga outras alternativas e qualquer outro viés para explicar esse tipo de comportamento. Mas o Lula falou isso na saída da Malásia. Chegou aqui, ficou quietinho, ficou vendo o que estava acontecendo, ficou vendo as primeiras reações, as consequências. E agora, depois que começaram a surgir opiniões divergentes sobre a operação, a maneira como ela foi realizada, os resultados e o futuro. Quando estudiosos que pesquisam as facções começaram a se manifestar e dar argumentos, ele veio publicamente fazer essas 2 afirmações fortes. Mas a gente não pode esquecer também que ele está em Belém para a abertura da COP, está cheio de gente importante, e ele estava dando entrevista para a imprensa internacional. Então, por um lado, ele vem e faz uma crítica forte ao governo do Rio de Janeiro, ao governador Cláudio Castro, e aos governadores da direita
que apoiaram o Cláudio Castro e estão fazendo várias manifestações nesse sentido. Ele, ao mesmo tempo, faz uma média com os convidados internacionais e com a imprensa internacional, porque o mundo todo fica chocado, especialmente com aquela imagem lá do alto dos corpos enfileirados na Penha, né? Que aquilo rodou o mundo e o mundo ficou estarrecido com aquilo. O Lula corre um risco enorme de tomar muita pancada com essas afirmações. Mas a gente não pode esquecer que o Lula é um ser político. Sim. E que nas redes sociais, um acontecimento engole o outro, que engole o outro, e que engole o outro, e que engole o outro. Também a gente não pode esquecer que não é a primeira vez que tem uma coisa desse tipo no Rio de Janeiro. Entre 2021 e 2022, já no finalzinho do primeiro governo Cláudio Castro, as polícias do Rio, combinadas lá, né, juntas, fizeram operações em Jacarezinho, na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Houve 67 mortes. E o governador se reelegeu porque, na época, subiu o apoio ao governo dele. Neste momento, as primeiras pesquisas, logo após o evento, mostraram apoio também, especialmente de quem mora nas comunidades, né? E subiu de novo, né, o apoio ao governador. Então, aparentemente, o Lula aposta, faz uma média com a imprensa internacional e com os convidados da COP. Ao mesmo tempo, ele faz um jogo pesado, apoiado em manifestações de quem estuda o crime organizado. E ele também falou uma outra coisa. Ele falou assim, vocês imaginam se cada polícia em cada estado invadir bairro e começar a dar tiro para todo lado? Você vê. Já é uma outra narrativa. Já tentando chamar as pessoas, olha, tudo bem, você gostou do que aconteceu lá, matou um monte de pobre, preto e periférico. Pobre, preto e periférico. Sempre. Os mesmos que pagam a conta. Né? Porque quem controla o tráfico não está ali, não. Aliás, quem controla o tráfico, que eram os caras procurados, não foram encontrados. Verdade. Não foram encontrados. Né? Mas o Lula já começa a montar uma nova narrativa. Vocês querem que isso aconteça em todo lugar? Vocês estão gostando? Então, vocês imaginam se a polícia entrar em qualquer bairro agora aí, achar que tem um monte disso, ou for lá pegar não sei o quê e matar 100 no seu bairro, na sua comunidade. É bom isso? Então ele começa a deixar uma pulga atrás da orelha. Então são várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma outra coisa que você falou, que foi a imprensa. A imprensa, nesse momento, vive uma situação como talvez ela nunca tenha vivido, que é a pressão que ela sofre dos grupos conservadores, que são grupos conservadores religiosos, são os evangélicos, que são uma parte considerável da população, uma força muito grande de oposição no Congresso Nacional. E a imprensa fica ali se equilibrando, né? Se ela apoia ou se ela é crítica desde o primeiro momento a uma determinada situação, ela vai contra o que pensa o outro lado dos seus leitores, telespectadores, internautas, os caras que estão na mídia, redes sociais. Então, o que eu tenho notado nos últimos tempos é que ela, no primeiro momento, fica assim, meio em cima do muro. Quando começam a aparecer as manifestações de apoio, ela apoia. E a hora que começam a vir as manifestações contrárias, ela começa a dar espaço para as manifestações contrárias. Eu sei de veículos de comunicação que têm sido acusados de serem de esquerda, exatamente porque muitas vezes tomam partido ou se posicionam de maneira a apoiar algumas críticas, algumas defesas de questões de liberdades individuais e tal, né? E aí ela fica no meio do caminho e ela fala assim, pronto, mas se eu perder este público, eu perco o meu negócio. Porque a imprensa também é negócio, não vamos esquecer não, né? Não existe veículo de comunicação para fazer assistência social. Existe para prestar um serviço de extrema importância para a democracia, para o futuro do país, mas também que é um negócio que rende lucro para o seu dono. Né? Então, a imprensa tem ficado assim, ó, também ela vai um pouco para lá, ela faz um pêndulo para lá, depois ela muda um pouquinho para cá, e hoje você vê que os jornais hoje trazem 4, 5 páginas grandes, né? Você pega as grandes agências, elas trazem uma série de títulos
A maioria discutindo a operação. Antes era assim, morreu 120, tantos foram presos, Sim. olha só. Era outro tipo de cobertura. Aí vem as manifestações a favor, os governadores. O Cláudio Castro está certo, nós vamos apoiar, nós vamos ao Rio de Janeiro para dar um apoio para ele. Os bolsonaristas vêm à tribuna, Nicolas Ferreira, falando, PT é o partido dos traficantes. Né? Aliás, foi obrigado, a justiça determinou que as redes sociais retirem. Né? Eu acho que ele sabia que isso ia acontecer, e é bom porque ajuda no capital político. Né? É isso, é o jogo da narrativa. Né? E hoje a imprensa dá muito mais espaço para discussão e para tentativa de esclarecer o que aconteceu. Então, por exemplo, o Ministério Público quer saber assim, essas imagens dos eventos que foram divulgadas pela polícia, imagens selecionadas. Se tinha 2.500 homens das forças policiais variadas, com câmeras, era para a gente ter milhares e milhares de imagens sendo distribuídas. Não, tem meia dúzia. E essa meia dúzia de imagens tem um certo tipo de narrativa, que são os policiais enfrentando uma situação dificílima, mas sendo feridos. Não existe nada mais. Nada mais. Né? Então o Ministério Público também já fala, queremos saber cadê as imagens, queremos todas as imagens. Né? Quantas mil horas de imagem tem? Nossa. Né? Milhares de horas gravadas. Né? Onde estão essas imagens? Então você vê que tudo tem um pêndulo nessa história, né? O presidente que numa hora se comporta de uma determinada maneira, depois ele começa a tentar virar o jogo de uma outra maneira. Você tem as autoridades se comportando de uma outra maneira, de uma determinada maneira no primeiro momento, falando muito mais verborrágicas, muito mais afirmativas, e agora também já tirando um pouquinho o pé. E você tem um aparecimento de uma série de pessoas que há 30, 40 anos estudam e discutem as facções, né? E que por isso têm que ser ouvidas, porque elas não são alguém que caiu de paraquedas numa comunidade do Rio de Janeiro e saiu falando bobagem. Não, os caras estudam, conhecem, né?